operações que você não tem na computação clássica, que é a superposição, o entrelaçamento e a interferência. Quando pensa na computação clássica, você vai explorar um caminho por vez. Na computação quântica, não. É como se o seu bichinho tivesse virado os tais os fantasminhas e explorasse todos os caminhos de uma só vez. Essas outras tecnologias que estão sendo testadas e todas têm seus prós e contras, né? Eu tenho um computador, se ele for inacessível, se ninguém sabe programar naquela linguagem, ninguém vai conseguir usar, né? Bem, muito bem, meus amigos do PPT no Compile do Trends News. Muito bom. Excelente. Primeiro collab. Primeiro collab dos dois podcasts irmãos, PPT no Compila e Trends News. Acho que é o episódio mais aguardado da história dos dois podcasts, hein, Grau? Totalmente. A galera tá querendo assistir, ouvir, consumir esse conteúdo. Cara, eu estava ansioso para esse episódio. Hoje que a gente desmistifica o que é computação quântica. Hoje é o dia. Computação quântica. Ficção científica ou não? Qual que é a parada, Vamos Charles? abrir a caixa do gato? Vamos abrir Vamos abrir a caixa e ver se o bicho tá morto ou tá vivo. Boa. Você Você acha que tá morto ou tá vivo? Eu acho que ele tá morto e vivo. Eu acho que sim, hein? É uma grande probabilidade. É uma grande probabilidade. E para falar desse assunto hoje aqui, a gente está com a Ana Paula Apel. Nem comece. Deixa que eu apresento, porque é Por impossível falar de Ana sem ler o currículo dela. Mas então, quem vai apresentar, Ana, é Charles Schweitzer. Schweitzer, exato. diretamente do mundo dos... Games e da computação quântica. Bom, eu vou fazer uma apresentação não gamificada sobre Ana Paula Apel. Ela é uma cientista de dados sênior e embaixadora sênior de Quantum na IBM. E com uma notável carreira de 9 anos de pesquisa na IBM e atuou como Master Inventor de 2016 a 2019. A Ana registrou simplesmente mais de 56 patentes. Uau. Ela hoje lidera o Conselho Global de Ciência de Dados na IBM, sendo a primeira mulher na América Latina a ser certificada em Ciência de Dados L3. Ela é reconhecida pela Society of Women Engineering por suas contribuições inovadoras. A Ana também tem um forte histórico acadêmico, com mais de 40 artigos publicados e mais de 1.100 citações. Essa é a Ana que a gente vai receber hoje. Ana, Meus seja amigos. muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Muito obrigada por estar com vocês aqui hoje para contar um pouquinho da computação quântica, do que a IBM está fazendo e falar que isso não é para amanhã, né? É para ontem. Muito bem. Se eu soubesse, tinha vestido um pouco melhor, viu, Charles? Você não estava com a roupa de vir hoje? Não, não tava. Devia ter botado no smoking, alguma coisa do tipo. Mas não ia adiantar. No dress code. Pois é. Ana, obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço o convite aqui para falar de um tema que é apaixonante e espero aí tirar as dúvidas de todo mundo. Muito bom. E a galera que está nos assistindo, o Trends News do PPT Não Compila, nos sigam nas nossas redes, Por cliquem favor. no sininho, né, tem o perfil de todo mundo aqui, a gente vai, depois, esse episódio está à disposição para tirar dúvidas e etc e tal. Deixa O um nosso- comentário aqui. Né, O qualquer nosso momento. sonho é que o número de views seja o número de inscritos. Então, se você está vendo esse vídeo e está gostando do que a Ana está falando aqui com a gente, por favor, se inscreva no canal, porque vem mais papos como esse depois. É isso aí. Encaminhe esse episódio para quem você acha que vai se interessar pelo assunto, que tem interesse em entender o que é a computação quântica. Você que veio pelo PPT no Compila, segue lá o Trends News. Você que veio pelo Trends News, segue aqui o PPT no Compila, porque são dois ótimos podcasts com pautas maravilhosas que vai trazer muita coisa, bastante informação para sua vida profissional. Então vamos lá entender o que é computação quântica? Vamos lá que o episódio está muito bom. Bora! Bora! Acho que a gente pode começar com uma breve introdução ao assunto, né? Acho que muita gente se interessa pelo assunto, né? A gente vê muita coisa na internet a respeito da computação quântica. Muita gente deve achar ainda que é ficção, né? O quanto isso é real de fato ou não.
Então, acho que a gente pode começar, Ana, com uma introdução do que é, de fato, a computação quântica, né? E qual o paralelo que ela tem com a computação convencional, se podemos chamar assim, né? Vamos lá. Bom, a computação quântica, na verdade, ele não deixa de ser um computador, que ele opera, na verdade, de maneira diferente do que os nossos computadores tradicionais, né? Então, basicamente, qualquer device que você tiver, um computador, um celular, um tablet, no fundo, né, eu gosto de brincar, no fundo, no frigir de ovos, seja lá o que você está fazendo, se é imagem, se é áudio, né, um podcast aqui, vai virar zeros e uns, né? A gente vai ter instruções que vão ser codificadas com zeros e uns. Quem não lembra aí do filme do Matrix, aquele monte de zeros e um passando na tela, Sim. né? Na computação quântica, também nós vamos ter zeros e uns, só que nós somos probabilísticos e não determinísticos. A gente tem uma porcentagem de chance. Então, quando a gente tem um resultado de uma operação que é codificado, ela vai ter uma porcentagem, né? Então, se a gente enxergar assim, na computação clássica, você é como se tivesse só os polos, né? Então, pensa no globo terrestre, você tem os polos, né? Norte e sul, 0 e 1. Na computação quântica, você tem toda a esfera. Então, eu não estou bem no norte, bem no sul, eu estou alguma coisa ali no meio, né? E aí, na verdade, o grande ponto é que você tem 3 operações que você não tem na computação clássica, que é a superposição, o entrelaçamento e a interferência, né? Então, a superposição, eu consigo estar no 0 e no 1 ao mesmo tempo. Na verdade, eu tenho 50% de chance de estar nos dois, né? Então, você tem essa randomicidade, né? Essa aleatoriedade quântica que a gente fala. É o bit de Schrödinger. Olha, Acabei de criar um conceito novo. conceito novo. Que é exatamente a história do gato, né? Você não sabe, no fundo, se você interferir no sistema, claro que a hora que você for olhar, o gato vai estar vivo ou morto, né? Ou mais vivo ou mais morto. Mas antes de você medir, né? De você interferir no sistema, né? Que tudo que você mede, você interfere, você não sabe, você tem uma probabilidade associada, né? E o entrelaçamento, que na verdade o que diz é o seguinte, olha, eu tenho 2 partículas que elas estão tão conectadas que não importa a distância que elas estão, quando eu medir uma, eu sei o resultado da outra, né? Então, eu tenho esse entrelaçamento, é que quando eu medir uma, eu não preciso medir a outra, porque eu já vou saber. Então, imagina que você passou num drive-thru aí, você comprou um hambúrguer e um cachorro-quente, estão em caixa fechada. Aí você deu um pro Charles. Quando o Charles abrir, se ele tirar o hambúrguer, você sabe que você ficou com o cachorro-quente. E vice-versa. Então, você já sabe o resultado do outro, né? E aí, essas propriedades te permitem algumas computações especiais, se você levar em consideração. Então, como o Charles gosta muito de game, né? Sem fazer bullying com ninguém, Pode mas fazer. todo mundo lembra do Pac-Man, né? Não é tão antigo assim. Clássico. No Pac-Man, se você for pensar na computação clássica, você vai explorar um caminho por vez. Na computação quântica, não. É como se o seu bichinho tivesse virado os tais os fantasminhas e explorasse todos os caminhos de uma só vez. Então, é por isso que, na verdade, todo mundo fala assim, a computação quântica é mais rápida. Não é que ela, na verdade, que como ela resolve os problemas diferentes, ela consegue enxergar muitas possibilidades ao mesmo tempo, por causa da sobreposição, do entrelaçamento e da interferência. Então, ele não deixa de ser um computador, mas que tem algumas propriedades diferentes, né? E tem chips diferentes, né? Então, a gente tem diversas tecnologias. No nosso caso, na IBM, são os qubits de supercondução, né? Que tem que ficar a menos 15 graus, a 15 graus kelvins, né? Que é mais frio que no espaço, é muito perto do zero absoluto, mas que eu preciso manter essas partículas estáveis pelo maior tempo que eu conseguir. Mas existem diversas outras tecnologias que estão sendo testadas e todas têm seus prós e contras, né? A gente ainda não tem um grande vencedor. Mas, no caso da IBM, a gente acredita que, para o que se espera da computação quântica, a tecnologia de qubits de supercondução é o melhor investimento. Ana, e você consegue tangibilizar para a gente o que isso representa do ponto de vista de capacidade de processamento? Eu vou voltar um pouquinho na história aqui para falar da lei de Moore.
Então, lá em 65, se não me engano, foi criada uma espécie de uma lei, enfim, que determinava como seria o futuro da computação. Então, cada 2 anos a gente dobra a capacidade de processamento, ao mesmo tempo que a gente vai barateando essa mesma capacidade de processamento. E aí, a gente sai de um universo de computadores gigantescos, né, mainframes e tudo mais. Capacidade de armazenamento, de uma certa forma, acompanhou tudo isso também. De que forma isso se encaixa, né? Porque eu lembro de uma história que contavam também sobre a Microsoft, onde o Bill Gates falava assim, não se importe com a capacidade computacional que o computador tem hoje. Pode construir o Windows, porque a capacidade computacional vai chegar lá. Então, do que a gente está falando em termos de capacidade computacional? O que hoje se referiria se a gente fosse comparar isso ao computador que a gente tem em casa, por exemplo? É que os bits, você cresce de uma maneira linear, né? Então, 4 bits é 4 bits, 8 bits é 8 bits, e 12 e 16. No qubit, isso é exponencial, né? Na verdade, mais que exponencial, né? Porque Então, se eu tenho 10 qubits, eu tenho 2 elevado a 10. Se eu passar para 11, eu vou ter 2 elevado a 11. Né? Então, eu vou multiplicando. Então, você pensa, as máquinas da IBM são de 127 qubits. Então, a capacidade de representação é 2 elevado a 127. Então, é um número gigantesco. Dá para falar que a gente quebrou a curva, então? Na verdade, eu acho que não sei se quebrou a curva, né? Eu acho que é uma outra curva, né? Então, são tecnologias diferentes, né? Então, são capacidades diferentes. Só que, por outro lado, você ainda tem computadores muito ruidosos, né? Então, apesar de eu ter muitos qubits, quando eu vou pegar a qualidade disso e fazer o que eles falam, né? Que são os qubits lógicos, muitas vezes eu preciso de mais de um qubit para realmente ter um qubit lógico de qualidade. Então, realmente, para os problemas que se quer resolver, ainda eu preciso crescer muito mais essa capacidade e resolver problemas que na clássica a gente já está resolvido, né? O erro já é resolvido, já está mitigado. Então, ainda na computação quântica, a gente está... Como eu mitigo o erro? Como eu faço um computador que é tolerante a falhas, né? Então, hoje... Mas, no meio do ano passado, né, o time da IBM de pesquisa, juntamente com o pessoal da Universidade de Berkeley, eles publicaram um artigo na Nature que eles mostram a utilidade do computador quântico, né? Então, para um modelo físico, para um problema físico ainda, é um problema mais científico, né? Não tão prático, digamos assim, que eles mostram que, apesar do ruído, eles conseguiram tirar um resultado útil no computador quântico ainda ruidoso, né? Então, eles conseguiram encontrar qual era o padrão do erro e então eles conseguiram detectar o erro. Então, tudo bem. Se eu sei que o erro se comporta dessa maneira, eu consigo detectar que esse padrão aqui é o erro e o resultado válido é esse daqui. Então, eles conseguiram provar isso e disso já desencadeou diversos outros experimentos que mostra que, apesar ainda de a gente ter muitos problemas para resolver, para ter realmente aplicações postas em práticas, em produção, que a gente consegue tirar um resultado útil dos computadores quânticos. Deixa eu só fazer um resumo e uma analogia aqui, até para testar se o meu entendimento e de quem está nos ouvindo está correto, né? Pelo que você colocou, o princípio da computabilidade ele permanece o mesmo, né? Basicamente, que é aquele princípio que a gente conhece lá da máquina de Turing, etc. Só que na quântica, por eu ter essa possibilidade do qubit ele ter N estados, né? É como se eu executasse várias máquinas de Turing em paralelo para a resolução do mesmo problema. Posso dizer isso? É como se você estivesse executando em paralelo, só que ao invés de realmente eu estar fazendo um processamento paralelo, eu estou tirando de propriedades quânticas, né? Então, vindas da mecânica quântica, né? E aí, quando você fala desse ruído, seria que, em alguns seria o casos... erro, né? Então, por exemplo, você está esperando que o seu resultado seja 0,0. Né? Mas tudo bem, ele deu a grande porcentagem deu 0,0, mas teve que deu 0, uma porcentagem que deu 0,1 e outra porcentagem que deu 1,0. Então, você tem que executar várias vezes, né, para você ter a sua probabilidade, né, a sua distribuição de probabilidade
daquele resultado, mas alguns dos resultados tiveram erros, né? Então, é diferente do computador clássico, que você executou, deu certo, deu aquele valor, é aquilo mesmo, entendeu? Então, imagina que você está fazendo um cálculo de estoque, né? Então, uma hora o seu estoque vai dar 10, outra hora o seu estoque vai dar 11, outra hora o seu estoque vai dar 8. Você tem um erro ali associado. Então, você não pode dizer que aquele meu resultado está 100% correto. Né? Então, eu tenho que mitigar o erro dessas partículas. Então, a gente ainda não está lá com esses resultados. Então, você não tem como colocar, por exemplo, um modelo de aprendizado de máquina rodando em computação quântica que vai te dar erro, né? Você tem que ter certeza nas operações que você vai fazer, né? Porque acaba meio que sendo natural, até pela própria natureza das propriedades quânticas, né? Você tem ali um percentual de incerteza que acaba sendo refletido nessa curva de erro, né? Que a gente tem. Mas acaba sendo uma medição, né? Imagina que você tem, sei lá, um aparelho de temperatura, né? E ele não tá te dando a medição correta. Você tem que, né? Uma hora ele mede certo, e depois ele mede você tem que ficar medindo várias vezes para você ter certeza. Então, você quer ter, obviamente, um equipamento, né? Com uma maior precisão, que meça corretamente, que você não tenha que ficar medindo. E isso é o que acontece com o computador quântico, né? Então, a ideia é que até daqui 10 anos a gente tenha um computador tolerante a falhas, né? Que vai dar o resultado correto, que você não vai ter que ficar mitigando tanto erros nas suas aplicações. Mas, por agora, a gente ainda já tem esse estado, né? Mas a gente precisava começar de algum lugar, né? Claro. Então, não dá para a gente ter um computador perfeito logo no começo. Então, primeiro se criou o computador, se criou uma plataforma, depois tem a linguagem de programação, né? Eu preciso ter um software, a linguagem de máquina, para conseguir operar. E aí, agora eu estou fazendo as outras coisas, né? Eu tenho que fazer toda a questão do middleware, né? Da parte do meio, para conectar com o que já existe, né? Tem que ter APIs, né? Bibliotecas para as pessoas programarem, melhorar o nível de abstração dessa linguagem de programação para ter mais pessoas que utilizem isso, porque se eu tenho um computador, se ele for inacessível, se ninguém sabe programar naquela linguagem, ninguém vai conseguir usar, né? Então, eu tenho que ir aos poucos até construir. Então, agora eu vou construir bibliotecas, agora eu vou aperfeiçoar isso. E ao mesmo tempo, eu vou crescendo esse computador e melhorando esse chip. Que é o que aconteceu, né? Então, a gente veio de cartão perfurado, depois veio para os mainframes, computadores grandes, né? Lentos. Tem isso também, a ideia não é substituir a computação clássica com a computação quântica, elas têm que operar junto. Para elas operarem juntos, isso tem que ser natural. Eu não posso ter delay quando eu rodar a minha aplicação, o que está rodando no clássico e o que está rodando no quântico. Então, esses computadores têm que operar na mesma velocidade. E hoje ainda a gente tem tudo isso. Então, você tem que construir tudo isso. Só que, em compensação, a nossa velocidade para desenvolver isso hoje é muito maior, né, do que levou para a gente vir do cartão perfurado até aqui. Então, as coisas estão andando muito mais rápido, numa velocidade muito maior, né? Ana, em relação a pensar na arquitetura toda computacional, utilizando um paralelo do que tem da arquitetura tradicional, hoje a maior parte das aplicações rodam em nuvem e, sem dúvida alguma, com hardware que exige ficar numa temperatura tão baixa, um hardware caríssimo. Hoje, sem dúvida, uma das possibilidades de acesso é você disponibilizar esse serviço também com uma nuvem privada, correto? Sim. O que a IBM faz hoje. Na verdade, assim, o computador quântico, Sim. pelo menos da IBM, já nasceu na nuvem, Sim. né? Por essa questão de condições especiais. Eu não posso chegar perto com o celular, ele é super sensível, né? Então, ele ficava num ambiente resfriado, um data center especial, né? Ele até... A maneira de se instalar era diferente, porque, né, se preferiu pôr em alguma coisa que ele ficasse pendurado ao invés de no chão, por causa de questões de atrito e tudo mais, né? Então, não foi um computador que foi pensado. Então, se você pensar, né, que nem a gente fazendo essa comparação com o passado, a gente que tinha que ter esse mainframe, essa questão do cartão perfurado. Hoje não, né? Hoje é acesso remoto, e isso fez com que essa tecnologia chegasse a muito mais pessoas, né? E dentro dessa questão ainda, a questão linguagem de programação, que você falou, a gente falou da camada de hardware, você falou um pouquinho da camada de software. O que hoje quem está
querendo desenvolver alguma coisa em cima de computação quântica precisa utilizar de linguagens de programação? A principal plataforma da IBM, né, que é o Qiskit, é o principal SDK, né, que é o software de desenvolvimento, ele é todo em Python. Então, você programa em Python. Então, quem já está na área, principalmente na área de ciência de dados, né, que já mexe com otimização, com aprendizado de máquina, né, com inteligência artificial, você tem menos atrito. Então, a ideia é essa, né? Eu não quero que as pessoas que estão vindo para essa área tenham que aprender mais uma ferramenta, né? Então, você basicamente usa um Jupyter Notebook. Só que o Qiskit ele não funciona só com o computador da IBM, né? Ele funciona com outras 8 plataformas, com outros tipos de computador. Então, você consegue desenvolver as suas aplicações e, se você, por um acaso, quiser testar em outras plataformas, você também consegue com o Qiskit, né? Outras plataformas de computação quântica. De computação quântica. Mas o desenvolvedor, a mesma... É a mesma coisa. Você faz a mesma coisa e você tem, né? Você consegue ler seu arquivo CSV lá, carregar seus dados e testar e chamar as bibliotecas. Só que na computação quântica, você ainda declara portas, né? Então, para quem fez computação, ou para quem está fazendo computação, a gente tinha disciplina lá de lógica, né? Que fazia as portas AND, OR, SHOR, NOR. No computador quântico, quando você ainda vai desenvolver, você ainda desenvolve os circuitos, né? Então, você ainda põe, eu quero pôr uma porta X, uma porta H, uma porta CNOT, uma porta Toffoli. Então, você... Apesar de você estar programando em Python, ainda você está num baixo nível de abstração, né? Então, você vai ter que entender do circuito lógico, você vai ter que entender um pouquinho da mecânica quântica para você conseguir fazer sentido. Vou ter que entender do que é superposição, entrelaçamento, como é que eu uso essas operações. Porque, simplesmente, se eu pegar o que está na clássica do jeito que eu sei e jogar na computação quântica, não vai funcionar legal, aquilo não vai dar certo, né? Então, eu tenho que pensar diferente para construir esses novos algoritmos. E eu acredito que é bem nessa fase que a gente está. Agora, a gente está vendo um boom muito grande de testes, né? De redes neurais para computadores quânticos, de algoritmos de otimização. Então, você está... Agora que eu já tenho um computador, já tenho uma linguagem, já tenho um monte de coisa já estabelecida, né? Uma base já feita. Então, agora eu começo a aprimorar esses algoritmos para realmente testar com os dados, né? Realmente crescer e desenvolver essas aplicações. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. A minha maior dúvida era justamente essa sobre o desenvolvimento de software para quântica. Porque quando a gente fala nos paradigmas que a gente tem de desenvolvimento hoje, ele é basicamente um reflexo da lógica booleana, que é um reflexo da computação discreta, né? Então, verdadeiro ou falso, as condições que a gente tem na declaração de algoritmo, etc., é um reflexo direto disso, né? E como você colocou, Ana, a gente tem que se adaptar a outras portas lógicas, digamos assim, e pensar, inclusive, de forma algoritmicamente diferente para desenvolver software para quântica, correto? De certa maneira, sim, né? Então, você tem coisas muito parecidas, não vai ser completamente diferente. Na verdade, eu acho que é aí que está a dificuldade, né? Porque quando a gente tem que pensar em coisas muito diferentes, né? Então, quando você vai fazer uma codificação dos dados, você tem que mudar o seu espaço dimensional, né? A gente está muito acostumado com o espaço euclidiano, né? Que é o espaço, né, que a gente mede x e y, distância, né, no mapa.
que a gente calcula, né, entre dois pontos. Quando a gente vai fazer a codificação dos dados, a gente vai para um outro espaço, que é o espaço hamiltoniano, é um espaço totalmente diferente. Então, é algo que você não consegue... Né, como que eu imagino isso? Né? Quais são as propriedades matemáticas disso? Como é que eu codifico meus dados nessa maneira? Se você fizer um comparativo com a inteligência artificial hoje, é muito o que a gente tem dos embeddings, né? Então, eu estou transformando o texto em um vetor no qual eu comparo esses dois vetores e o texto vai ser parecido se a distância entre esses dois vetores for muito baixa. Só que quando eu estou comparando esses dois vetores, eu estou comparando no espaço euclidiano. Quando eu estou indo para esse espaço da computação quântica, é um outro espaço onde é muito difícil a gente imaginar, né? É como se eu falasse para você, sei lá, pensa agora em 5D, em 6D. Cara, não dá, a gente pensa em 3D, né? Como é que... Não tem como eu imaginar isso. Então, você tem que ter uma base matemática forte, né? A gente ainda não tem os níveis de abstração que a gente tem hoje para outras coisas. Então, hoje, por exemplo, a gente consegue tangibilizar muito bem a inteligência artificial, bem ou mal, todo mundo sabe, né? Fala com assistente cognitivo, tem no celular, sabe o que é nuvem, mesmo não tendo muito bem o conceito. Na computação quântica, a gente ainda não tem isso. Então, todo mundo que está mexendo com isso tem uma base técnica e uma base teórica muito forte, porque você tem que ir no baixo nível. Não tem como ainda você ficar no nível de aplicação e você ainda não tem como falar, isso ganha. Porque, apesar de todo o crescimento dos computadores, a gente ainda mexe com o que a gente fala de toy models, né? Com problemas muito pequenininhos, né? Que nem a gente fazia com inteligência artificial há muitos anos atrás, né? Que todo mundo pegava só coisinhas muito pequenas porque você não tinha o poder computacional para rodar aquilo, né? Então, a gente hoje está nessa fase. Ô, Ana, e aí, bom, você começou a trazer à tona outras tendências. A gente tem um podcast chamado Trends News. Obviamente que a gente fala sobre várias tendências do mundo da tecnologia. E aí você já tocou em inteligência artificial. Talvez dê para a gente tocar em outras, como cybersecurity, que estão exatamente agora, enfim, consumindo o tempo de todos os CIOs e de todas as empresas. Quando a gente olha para a computação quântica, somada a essas outras tendências de tecnologia, elas, de fato, se a gente tem uma sinergia entre elas, as primeiras aplicações comerciais podem vir daí ou vão vir de outras fontes? Assim, a questão das aplicações comerciais na computação quântica se pensa muito, principalmente na parte de otimização, né? Então, por exemplo, sei lá, Monte Carlo, né? Então, eu tenho muitas variáveis, eu tenho muitos cenários, a gente poda, principalmente se a gente pensar na área financeira, né? A gente poda muita coisa, porque se a gente fosse colocar tudo, os modelos não iam terminar de rodar para o tempo que eu preciso. Quando eu conseguisse o resultado, eu já teria, né, a minha verdade, porque o tempo já teria passado. Vamos pensar aí, que nem previsão de tempo. A Coracidade vai me dar a previsão de hoje e amanhã, não vai servir para nada, né? A ideia é que com a computação quântica eu consiga expandir esses cenários, né? Seja no número de variáveis, por exemplo, né? Eu consigo ter uma maior acuracidade na computação desses modelos. Então, essa é a grande aposta, né? Problemas polinomiais, não só polinomiais, mas que sejam exponenciais, que hoje eu tenho que podar, que hoje eu não consigo executar por completo, né? Eu tenho que ir para uma coisa mais heurística, né? Então, logística, rota, né? Então, eu tenho algumas restrições lá que fazem eu encurtar o meu problema, executar ele de maneira mais rápida. A ideia é que a computação quântica consiga resolver isso daí. Tem-se direcionamento, cada vez está mais próximo, mas a gente ainda não tem uma certeza absoluta de que isso vai dar certo. A área de segurança, na verdade, o grande ponto já foi provado, né, que principalmente o algoritmo de fatorização, que é o algoritmo de Shor, que pega, né, para algumas chaves, né, de criptografia, que realmente a computação quântica, quando a gente tiver esse computador quântico poderoso aí, que a gente vai precisar de muitos qubits, que não é agora, vai acontecer. Só que o grande problema disso é o seguinte,
Eu posso roubar os dados hoje e decriptar daqui a um tempo. Esses dados ainda vão ser válidos, né? Esses dados ainda vão ser úteis. O outro problema é que se algum maluco chegar amanhã e falar que conseguiu quebrar, até você descobrir se é verdade ou mentira, o pânico já aconteceu. E aí, se você pega uma grande instituição, ou mesmo uma pequena, e virar para qualquer CIO e falar assim, olha, você tem que trocar todas as suas chaves de criptografia, cara, não vai rolar. Porque tem muita coisa hard-coded, né? Tem muita coisa que ninguém sabe onde é que tá. Você tem muito legado. Vai ser que nem a história do bug do milênio, né? Então, assim, o grande ponto é que a ameaça talvez não é para agora. Só que, como tudo isso cresceu muito e nós somos muito dependentes disso, né? E isso afeta a chave digital, a assinatura digital, afeta a blockchain, né? O Bitcoin, vai afetar tanta coisa, e hoje a gente é tão dependente desses serviços digitais que eu tenho que começar a pensar agora, mapear isso agora, para quando isso for realmente aprovado lá pelos NIST, os novos algoritmos, que eu consiga trocar. Então, não é que eu tenho que sair trocando, mas eu tenho que me preparar a minha instituição para quando que isso vai acontecer, vai acontecer. Ninguém sabe quando ao certo, né? Tem uma chance aí que eles falam que até 2030 tem uma chance em 7, se eu não me engano. E esse número vai caindo ao longo dos anos. Mas o ponto é, como que eu preparo a minha instituição agora para essa troca? Né? Então, o ponto não é sair trocando algoritmo ou eu já tenho um computador quântico, isso já foi quebrado. Mas o problema é que nem a gente falou da inteligência artificial, até um ano atrás, ninguém estava nesse desespero com IA generativa, né? E veio alguma coisa aí que quebrou tudo. Então, as coisas estão acontecendo de uma maneira muito mais rápida. Então, hoje a gente tem uma estimativa de tempo que pode ser diminuída e eu tenho grandes instituições com grandes serviços legados que eu preciso ajudar essas instituições mapear onde estão essas chaves e o que vai ser problema, o que tem que ser prioridade e tudo que está sendo construído, ser construído de uma maneira nova, segura e onde seja fácil eu trocar esses algoritmos. Né? Os algoritmos que a gente fala que são quantum safe, na verdade, basicamente, eles operam, né? Eles resolvem problema, eles são baseados em problemas matemáticos diferentes do que as chaves atuais, né? Do que problemas matemáticos em fatoração de número. E aí eles estão sendo certificados pelo NIST, que é o órgão americano lá de segurança, né? Então, eles estão sendo testados e aí, no meio do ano, se tudo der certo, eles vão ser aprovados. Mas até então, por enquanto, nada muda. Ô, Ana, deixa eu só pegar essa sua fala para ver se a gente consegue resumir agora um pouquinho daquilo que talvez seja para hoje. Embora a computação quântica ela tenha uma probabilidade de chegar a mainstream em 2030, ser quantum safe é uma coisa de 2024. Exato. Você saber onde estão suas chaves, o que você está usando, onde está cada coisa, ter um inventário, né, disso daí, ter as suas aplicações preparadas, é para hoje. Os algoritmos pode ser que você tenha que trocar daqui, sei lá, 2 anos. Mas e não só tá quantum safe, a mesma coisa que eu falo, que é o quantum readiness, né? A gente está vendo aqui que a computação quântica não é trivial, não é trivial de se entender. Então, talvez a gente não consiga digerir ela tão rápido quanto a gente está digerindo a inteligência artificial, por exemplo. Né? Então, a gente está vendo que a gente precisa... então, a gente precisa ter pessoas, né, olhando isso, aprendendo, estudando essa tecnologia e ver para onde ela se aplica dentro do meu negócio. Onde que eu posso aplicar isso? Quais são os casos de uso? Né? Quem vai cuidar disso? Quem vai falar com as áreas? Quem vai explicar? Quem que vai olhar o que eu preciso? Eu tenho dados? Né? Qual é o caso de uso mais próximo que eu vou mexer com isso? Então, a gente tem que estar preparado, né, para que isso vai vir. Que vai vir, vai. A gente ainda não sabe quem vai ser o primeiro que vai colocar alguma coisa em produção. Ana, em relação a... Você mencionou já algumas vezes a inteligência artificial, a questão de acessibilidade. E a gente sabe que desde
novembro do ano retrasado, faz menos de um ano e meio, foi lançado o ChatGPT. Saiu dos laboratórios, dos especialistas em inteligência artificial e ficou para todo mundo acessível e está transformando o mundo. Segundo os especialistas em computação quântica, existe uma possibilidade de, em quanto tempo sai o ChatGPT da computação quântica? É difícil dizer, viu? Eu acho que, assim, a gente não vai ter uma aplicação tão, digamos assim... Amigável. Tão amigável e tão direta para todo mundo, né? A gente vai ver isso para as instituições, né? Existem alguns estudos aí que dizem que talvez para a área financeira seja a primeira área mais impactada. Tem outros que acreditam, por exemplo, na área de ciência dos materiais, né? Pensar novos materiais... novos medicamentos, né? Coisas que envolvam isso mais próximo do que o Richard Feynman já falava, né? Para eu simular a natureza ela é quântica, então eu preciso de um computador quântico para isso, o Richard Feynman. Então, tem gente que acredita que seja essas aplicações, mas hoje é difícil prever o que se vai ter, né? Então, assim, você tem algumas coisas, você tem muitos artigos científicos saindo, mas eu não acredito que a gente vai ter de cara uma aplicação mais para público em geral, assim. Vai ser para um público mais especialista, vai ser um problema muito específico que pode, claro, sim, afetar todas as pessoas, mas não vai ser com uma interface assim amigável para todo mundo sair brincando. Mas, se você tem a inteligência artificial com dessa camada fácil para o usuário do ChatGPT, como é que está a relação entre inteligência artificial e a computação quântica? Porque, de repente, o ChatGPT entra na inteligência artificial, ela trabalha na computação quântica. Você tem esses modelos, né, de IA generativa, aí, esses LLMs, você tem isso ajudando. Por exemplo, vai estar para sair um Code Assistant para ajudar a programar. Se eu tenho que programar baixo nível, eu posso ter modelos generativos me ensinando, como, né, junto comigo, me ensinando a escrever esse código, né? Você vai ter isso para prever workloads, benchmarks, quanto tempo o meu circuito vai demorar para executar. Você vai ter isso, né, assistente cognitivos te guiando. Você vai ter a inteligência artificial do jeito que está permeando tudo, né? Ela pode estar otimizando um circuito. Enfim, você tem várias coisas. E você tem até a própria inteligência artificial. Como é que eu crio esses modelos usando computação quântica? Ou qual parte do meu modelo, né? Não necessariamente o modelo inteiro. Mas eu posso ter um pedaço do meu cálculo lá da minha rede neural que vai ser otimizado pela computação quântica, né? Um produto de matriz, né? Um produto tensorial. Então, você pode ter esse tipo de coisa. Então, eu acho que, assim, agora não tem jeito. A inteligência artificial vai estar em tudo, né? E, claro, que vai estar de diversas maneiras aí, seja na plataforma, seja com os usuários, seja a computação quântica também, né? O quantum machine learning aí. Mas você vai ter níveis, né? Talvez não ainda tão sofisticados quando a gente vê em algumas outras aplicações, mas claro que a inteligência artificial está ajudando a acelerar ainda mais a computação quântica. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Ana, eu fiquei com uma imagem na cabeça aqui, quando você me falou sobre a instalação do computador quântico
num data center especial, que ele estava numa situação que ele não tinha contato com o chão para evitar a vibração e etc. E eu fiquei imaginando qual o impacto disso, de fato, hoje, com um olhar mais de ESG, em relação à computação quântica. Ele precisa de uma infraestrutura muito mais especial, ele tem um gasto energético maior. Como que está hoje no estado atual e como que é o desejável para o futuro para Então, isso? na verdade, assim, a gente não tem dados assim, exatos de quanto ele gasta, mas o grande ponto dele é simplesmente a parte de resfriar, né? Então, a gente pode fazer comparativo aí com uma super geladeira. Pode ser que alguns, né, físicos mais assim queiram me matar depois desse comentário. Mas se você pensar, é mais ou menos isso, né? Eu preciso de alguma coisa que me resfrie muito bem. Então, eu vou ter... Só que, por outro lado, você tem a IBM comprometida muito forte com essas questões de ESG e reduzir carbono muito até 2030. Então, é óbvio que tudo isso já está sendo pensado com essa pegada ESG. Tanto que agora, no final do ano, foi apresentado o que a gente chama de System 2, que é o novo, né? Que ele realmente é um hack. Se você olhar uma parte dele, assim, vai até te lembrar um mainframe, né? Porque ele é um hack modular. E, na verdade, ele foi pensado para ter, né, essa eficiência energética, essa eficiência de resfriamento, e ele ser combinado para você poder formar um cluster. Então, a IBM tem uma parceria com a Universidade de Chicago e a Universidade de Tóquio, para até 2033 você ter um supercomputador quântico, né, um cluster, com 100 mil qubits. Começa a ficar interessante, hein, Charles? Então, você vai ter esse negócio modular. Então, se você procurar aí no YouTube, tem um videozinho que mostra o System 2, mostra o design e mostra como você pode combinar esses computadores quânticos. Porque, além de tudo isso, você tinha o ponto de que quando você colocava um computador quântico perto do outro, um podia gerar ruído para o outro. E aí, na verdade, isso tudo foi pensado, né? Então, essa nova cápsula criogênica, onde fica o chipzinho, já foi pensado. Então, a gente tem uma nova infraestrutura de data center criada, né, para esse System 2, para endereçar tudo isso daí. Então, eu não tenho números exatos para você de gastos, mas não é nada que seja, assim, absurdo e muito comprometido com essa pegada ESG. Ana, eu tenho uma curiosidade, que aí acho que agora vai no âmago da Ana. Porque a gente está estudando um pouquinho aqui, está aprendendo bastante contigo sobre computação quântica, mas a gente foi usando a computação ao longo do tempo e a inteligência artificial ao longo do tempo para se desafiar e resolver determinadas coisas. Acho que a IBM tem um caso bastante marcante de trazer o Kasparov para derrotar, enfim, tentar derrotar o Blue, né, da IBM, enfim. E qual é o problema que a Ana gostaria de ver resolvido usando computação quântica? Se você tivesse a capacidade agora de ter um prompt ali na sua frente com o computador quântico, o que a Ana gostaria de pesquisar e de resolver? A Ana que é pesquisadora e tem essa possibilidade agora. Nossa, difícil essa, hein? Não sei se eu tenho um problema favorito. Mas, assim, a minha área de pesquisa, naturalmente, eu venho da área de grafos, né? Então, em 2008, quando eu estava no meio do meu doutorado, na verdade, era muito a questão das redes sociais, né? Então, você tinha grafos, tudo mais, né? Então, eu acho que problemas com logística, né? Então, de caminhos, de rotas, né? Famoso eu acho que caixeiro viajante. Famoso caixeiro viajante. Então, eu acho que hoje, se eu pensasse, e é algo que eu tenho particularmente, né? Então, a Ana olhando, é isso, né? Resolver como é que eu modelo, né? Um sistema de grafos aí, né? Um grafo usando o computador quântico. Então, acho que se eu fosse, eu iria para essa lógica aí do problema do caixeiro viajante. Acho que os algoritmos exponenciais, né, eles têm um potencial muito grande de serem, de fato, resolvidos mais rapidamente com a computação quântica, né? Os de logística estão inseridos
E talvez gabaritasse no Pac-Man, velho. Boa! Não, eu sabia que em algum momento a gente ia tocar na temática dos games aqui. Ainda colocando do ponto dos problemas, eu vejo... Minha cabeça tá fritando aqui, viu, gente? Depois dessa. Mas acho que o próprio problema de N-corpus, né? Que também é um problema exponencial, até a própria física, né? Acho que tem uma aderência muito grande. E será, Ana, que a gente vai, de fato, descobrir que, com a quântica, o problema clássico de análise de algoritmo do P igual a NP ou não, talvez a gente chegue a uma conclusão com a computação quântica, né? E agora... E, na verdade, assim, talvez tenham problemas que a gente nem pensou, né? Que é, na verdade, o que acontece hoje com a inteligência artificial. A gente resolve um monte de coisa que, há muitos anos atrás, não era um problema pra gente, né? E virou um problema, ou, na verdade, a gente passou a resolver. E aquela coisa, né? A gente brinca, né? Não era um problema até que alguma coisa fez, alguma coisa que resolva com aquilo. Então, a computação quântica realmente vai trazer isso, né? Então, hoje a gente tem mapeado algumas dessas questões, mas pode vir outras questões que se abram que ninguém tinha pensado. Eu acho fantástico o exemplo de logística que a Ana coloca, porque quando a gente coloca isso dentro de um contexto real de mundo, a gente tem, por exemplo, hoje um calendário de Fórmula 1 com 22, 23 grandes prêmios ao longo do ano. E a Fórmula 1 tem o compromisso de ser net zero também até 2030. Quando você olha o calendário não segue uma ordem muito lógica do ponto de vista de deslocamentos. A gente começa uma temporada com um grande prêmio no Oriente Médio, depois a gente vai para a Europa ou vai para a América, volta para o Oriente Médio, passa para a Ásia. Será que no futuro talvez o computador quântico não pode resolver isso da forma mais sustentável possível, mas respeitando ao mesmo tempo as questões comerciais, os horários dos grandes prêmios e tudo mais? Então, eu gosto do teu exemplo de logística porque eu acho que ele vai passar a influenciar e resolver, de fato, problemas muito reais, principalmente com esse tipo de comportamento. Mas acho que o Grau tem uma pergunta engatilhada ali. Não, a gente está falando a respeito de todos os potenciais, possibilidades da tecnologia. E hoje, né, não só a IBM, mas você vê no mercado, assim, tem algum caso, ou alguns casos mais práticos que você possa falar, olha, nisso aqui já está resolvendo, já está fazendo diferencial? A gente tem empresas falando, né, com o que elas estão trabalhando, a gente não tem ainda de nenhuma aplicação em produção. E a IBM é muito do fator, né, de trazer o que a gente chama de vantagem quântica. Ou seja, eu não quero simplesmente mostrar que eu tenho um supercomputador capaz de resolver uma conta maluca que não vai ser usada para nada. Perfeito. Mas como é que eu trago a tecnologia para resolver um problema de negócio que vai impactar na vida do cliente, né, e do mundo? Então, é por isso que até o slogan é trazer a computação para o mundo, computação quântica para o mundo, para fazer o mundo quantum safe. Né? Então, eu quero trazer isso, mas eu quero trazer isso resolvendo alguma coisa que impacte, né? Então, você tem, por exemplo, a área de saúde, né? Você tem a Cleveland Clinic lá, que pegou um computador quântico inteiro para ela, uma máquina inteira de 127 qubits. Ela não está só usando alguns qubits, ela está com a máquina inteira para resolver coisas de saúde. Você tem a Moderna e a Pfizer aí, que estão, obviamente, investigando vacinas, medicamentos de uma maneira mais eficiente. A gente sabe que isso é combinação de proteína, de tudo mais, né? Moléculas, como é que eu faço isso? Você tem a própria ExxonMobil, que está na parte de logística, de gás natural, até de ferramentas químicas, né? Para a questão de petróleo, né? Descoberta, imagens sísmicas, por exemplo. Você tem empresas investindo, né? A Mitsubishi, e aqui a questão de LED, né? Então, como é que eu tenho um material melhor, mais durável e mais barato? Então, você tem as empresas, né? Então, você tem a JP Morgan com Quantum Neural Networks para ir para modelos de derivativos, né? Então, como é que eu melhoro esses meus modelos? Então, você tem diversas empresas, elas publicam artigos científicos, né? Não tenho resultados aqui de se alguém já provou alguma coisa ou não, mas são empresas que estão investigando, né? Então,
provavelmente são empresas que já estão se preparando e que vão ter um resultado logo, né? No sentido de que vão sair na frente, porque já estão pensando nisso, já estão preparados, né? Já tem essa vantagem, né? E assim como o Charles fez com você, que também queria saber da Ana, com essa tendência da evolução exponencial das tecnologias, inteligência artificial, mais computação quântica, os robôs tomando conta do mundo, você acredita num futuro utópico ou distópico? Cara, eu tento ser otimista, assim, né? Até porque eu tenho uma filha pequena, eu tento pensar no futuro no melhor possível, né? Eu acho que não dá... Eu acho que nem lá nem cá, né? Então, eu acho que eu vou ficar numa superposição aí, mais ou menos no meio termo, Eu acho, assim, que nós temos tudo para ter um grande futuro, né? Com as tecnologias sendo utilizadas para resolver problemas realmente interessantes e que vão trazer benefícios para a humanidade, né? E eu fico muito feliz de estar numa empresa onde eu posso acompanhar isso de perto, né? E levar essa mensagem, né? Muito bom. Você diria, Ana, que o momento que a gente está hoje em relação à computação quântica, a gente falou bastante aqui do marco de 2030, né, como um ano onde a gente tem boas perspectivas em relação à própria computação quântica e a evolução da tecnologia em si, né? Fazendo um paralelo, hoje nós estamos em 2024. 6 anos atrás, em 2018, muito poucas empresas falavam sobre inteligência artificial, por exemplo, né? Não viam isso como uma realidade plausível e aplicável nas suas empresas, né? Você acha que a gente vai passar por um movimento semelhante em 2030 e além, que essas empresas que hoje estão se preparando vão ter já uma aplicabilidade prática e a gente vai ver em 2030, 2032 e em diante muitos CIOs, muitas empresas de tecnologia correndo atrás para entender e tentar encaixar a computação quântica para uma realidade? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu quero pegar o gancho lá da cybersecurity, né? Que você colocou muito bem que a gente tem que se preparar para isso, né? Do ponto de vista de tecnologia clássica que nós temos hoje. A gente deu um exemplo aqui de certificado de segurança que está acoplado em sistemas de segurança, etc. E aí vai acontecer um boom de gente desesperada querendo fazer essa adaptação muito em cima da hora, né? E já aproveitando essa pergunta, o que você diria para essas empresas que hoje não estão olhando para isso? Eu acho assim que a ideia, né, pelo menos o plano, o roadmap, o que se espera, né, a predição digamos assim, do modelo é que em 2030 isso realmente esteja estourado, né? Então, a questão é, você vai querer, né, tentar acompanhar o bonde ou você vai estar querendo dirigir o bonde, né? Você tem que ver onde você vai estar querendo estar nessa história, né? Você vai estar querendo pegar isso, sei lá, como commodity, tendo que comprar de alguém e tendo que correr atrás. E a gente sabe que se hoje, né, já se fala muito na falta de profissionais, de cientistas de dados, desenvolvedores, quiçá de pessoas que então entendam de computação quântica. Então, eu acho que as empresas têm que pensar onde elas vão querer estar nesse momento, né? Então, a gente já tem casos na história, o celular é famoso, né, no sentido dos smartphones, né? Do que meu celular não precisa, ele funciona muito bem, está lá e a empresa morreu quase praticamente, né? Você tem outros casos de sucesso aí, eu acho que o comparativo das últimas semanas foi Intel e Nvidia, né? Com a questão das ações, de valores. Então, eu acho que a história tem mostrado, né, quem pensa um passo adiante e quem não pensa. E o que eu posso te dizer é que, assim, não é futurístico, né? A gente tá lá, a gente tem um computador hoje que qualquer um pode ir lá criar uma conta, qualquer um pode acessar, qualquer um pode rodar um circuito, tem 10 minutos por mês, é gratuito. A gente tem mais de 500 mil usuários já,
A gente roda mais de 4 bilhões de circuitos por mês. Então, assim, não é algo que vai acontecer, é algo que está acontecendo. Você só precisa ver se você vai querer ser atropelado pelo ônibus, vai querer estar no ônibus, na cadeira da frente, na de trás, onde que você vai querer estar, né? Sair correndo atrás. Eu acho que é só essa a pergunta que as pessoas têm que se fazerem. Ouvinte do PPT Não Compila, ouvinte do Trends News, quem é você dentro dessa tendência? O estilista, o surfista ou a avestruz? Você vai ditar tendência, você vai surfar a onda ou você vai esconder a cabeça na terra e rezar para isso acabar o mais rápido possível? Muito bem, muito bem. Grau, alguma consideração a mais, meu amigo? Não, eu acho que foi um bate-papo excelente, altíssimo nível. Gostaria de ter outros, né? Gostaria de ter outros. Eu acho que o que foi interessante, né? A gente fazendo um exercício aqui da galera que está nos acompanhando, é que o assunto é muito pesado, mas eu acho que a forma como a Ana colocou deixou as pessoas avançarem um pouquinho no entendimento do que é computação quântica e dessa visibilidade, né? E a gente trata muito aí com as lideranças das empresas a conscientização de que agora já é o momento de começar a preparar o futuro, né? A história sempre de futuro não se espera, futuro se constrói. Exatamente. E se preparar para uma tecnologia que tende a ser extremamente disruptiva, né, nesse sentido de computabilidade, e que cada responsável de tecnologia consiga, com seu olhar de entendimento de negócio, né, Grau, entender onde isso vai ser aplicável e como isso pode fazer a diferença como negócio como um todo. Nem que seja para jogos quânticos no futuro, né, Charles? Torcendo para isso. Pac-Man quântico. Pac-Man quântico. Muito bem. Ana, muito obrigado pela sua presença. Imagina, obrigado pela sua pelo aula. convite. Uma aula magna. Muito Sem obrigada dúvida. pelo convite aí. Queremos ver você mais no Trends News, com certeza no PPT Não Compila também. Essa foi nossa primeiro collab, né? Primeiro collab. Maravilhoso. Muito bom. Que venham os próximos também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, agradecer novamente a presença de vocês, agradecer muitíssimo aqui a presença da Ana. Você que ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, está com a cabeça fritando que nem a minha, você pode usar a caixa de perguntas aqui do Spotify. Tem também os comentários do YouTube para você deixar aqui suas opiniões, suas perguntas, né? A gente pode encaminhar aqui para a Ana e fazer uma troca interessante entre os nossos ouvintes e os nossos convidados. E de maneira quântica, porque pode ir nos canais do PPT Não Compila e do Trends News. Exatamente. Vai ter uma exatamente. superposição. Uma né? superposição. É isso Uma aí. superposição, exatamente. Então, quero agradecer você que acompanhou a gente até aqui. Se você acompanhou pelo Trend News, não esqueça de seguir o PPT Não Compila. Se você acompanhou pelo PPT Não Compila, não esqueça de seguir o Trend News. Deixe o seu like no vídeo, não importa a plataforma, não importa por onde você veio. Espero que você tenha gostado desse episódio com conteúdo mais que especial. Deve ter sido o episódio mais aguardado do PPT Não Compila, né, Grau? E do Trends News também. Sem dúvida nenhuma. Então, deixa o seu like, encaminhe esse episódio e bora! 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 Bora.